Olá, caro telespectador, recebe as nossas cordiais saudações. Já está no ar mais uma edição do programa que a toda quarta-feira lhe traz informação de utilidade corrente. Para nós é sempre um prazer ajudá-lo a aumentar o seu conhecimento sobre o seu direito enquanto consumidor, procurando cada vez mais equilíbrio na relação de consumo. Entretanto, esta tarefa só tem sido possível porque contamos com a parceria da ADIC e também do INADEC. Boa noite, Dr. Assis. Boa noite, Adilson Chifanda, boa noite, Dr. Samuel, e boa noite extensivo aos mais de 24 milhões de consumidores que sempre nos acompanham, sempre estão ao nosso lado. Dr. Samuel, boa noite. Boa noite, Adilson, boa noite também a todos os telespectadores do programa Defesa do Consumidor. Também aproveito e estender boa noite ao Dr. Domingos Assis. E estamos aqui mais uma vez para poder, então, aquilo que é a prossecução do interesse público. Já temos alguma novidade sobre o caso IG Car Alemã ou nem por isso? Nós estamos a prosseguir com aquilo que é a situação ocorrida. Nós, o INADEC, estamos a criar aquilo que é o tratamento do processo e não podemos aqui estar a desproletar mais assuntos porque está naquilo que é o âmbito do próprio procedimento, para não poder, então, destruir aquilo que é a missão ou a visão que o INADEC tem sobre o mesmo processo. Exatamente. Doutor Assis, mas ficou da parte desta empresa IG Car Alemã a intenção de retirar a viatura do consumidor da empresa, sendo que o assunto ainda não está resolvido. Adilson Chifanda, eu acredito que todo aquele discurso de que se havia de tirar o carro da empresa não passou de algum desespero. Tal como nós prometemos, enquanto associação ADIC, junto do INADEC, vamos criar todas as condições para ver o direito desse consumidor reparado e naquilo que foram as nossas promessas, no sentido de criar também condições para que se faça uma inspeção nesta empresa e certamente iremos verificar algumas anomalias. Nós acreditamos que o consumidor terá a sua viatura reparada dentro de um tempo razoável. Exatamente. Aqui o trabalho de fiscalização já não é do INADEC, agora é da ANIESA, não? Não, é o mau entendimento que se faz. Nós, no INADEC, poderemos ter um momento oportuno para poder dar o esclarecimento sobre esta questão. Tem o seu um minuto, eventualmente poderá explicar. Sim, poderei ajudar neste esclarecimento. Um mau entendimento que se tem, porque o INADEC continua com aquilo que é a ação de fiscalização, à luz da Lei de Defesa do Consumidor. Mas vamos dar no final algum tempo para poder explicar sobre isto aos consumidores e a todos os telespectadores. Temos tempo para isso. Por agora vamos mesmo conhecer o primeiro caso desta edição. Trata-se do caso da consumidora Carmina da Costa, que contratou a empresa Lagueta para a construção de uma piscina no seu estabelecimento localizado no Zango 2, em Viana. O trabalho ficou orçado em 10 milhões de kwanzas e a consumidora já pagou pelo menos 7 milhões de kwanzas. A garantia era que o trabalho ficaria concluído em 4 semanas, porém, 4 meses depois, a obra continua sem conclusão. Veja mais detalhes desta história narrada pelo jornalista Adilson Machado. Foi pela rede social Facebook que a senhora Carmina descobriu a empresa Lagueta Piscinas. Me interessei nos serviços dele porque o senhor estava a fazer a apresentação da entrega de um trabalho, então contactei a mesma para vir fazer também a piscina no meu local de trabalho. A consumidora garante que no primeiro contacto que teve com o responsável da empresa, conhecido como Edmilson, não teve motivo de insegurança. Pronto, a princípio o senhor Edmilson pareceu uma pessoa muito séria, muito responsável. Veio, falou comigo e os trabalhos praticamente começaram em dezembro. O trabalho ficou orçado em 10 milhões de kwanzas, 8 milhões e 400 mil destinado ao custo total da piscina e 1 milhão e 600 mil kwanzas destinado à construção da alvenaria e para que se fizesse uma vedação. Fizemos o contrato, ele entregou-me o contrato com a promessa que haveria de me entregar a piscina pronta com 8 semanas de serviço. 4 meses depois, é neste estado que se encontra a piscina, uma situação que deixa a consumidora descontente. Estou muito desanimada com eles, com a empresa, desapontadíssima com eles, porque até agora já lá se vão quase 16 semanas quase, e nada. Aparecem quando lhes apetece, vêm fazer o trabalho quando lhes apetece, é para deixar praticamente o trabalho está abandonado. E já pagamos 7 milhões, que penso que devem ser aproximadamente entre 75% e 80% do valor, né?
Logo, esperava que o serviço estivesse mais avançado do que está agora. Preocupada com o atraso da conclusão da obra, Dona Carmina pede ao responsável da empresa que fizesse uma adenda e que enviasse as faturas que provam o pagamento já feito, mas não foi bem sucedida. Já pedi até para nos encontrarmos, para conversarmos, já pedi uma adenda. Nada, pedi fatura dos 7 milhões que eu paguei, foi problema. Carmina da Costa afirma que várias vezes a empresa prometeu terminar o que começou no passado mês de dezembro de 2020, mas a situação continua na mesma. Ele promete que vai dar daqui a uma semana, daqui a 2, mas não cumpre. Não cumpre com o que diz. Não cumpre, né? Eu tenho os áudios todos no meu telefone, que ele passa para mim. Tivemos acesso aos áudios referidos pela consumidora Carmina. No primeiro, o responsável da empresa afirma a transferência dos valores feitas pela consumidora. Recebemos até o momento um total de 7 milhões, 105 na primeira, 1 milhão no segundo pagamento, e o último foi aquele que a dona Carmina disse que não devia ter sido pago. Então, no total são 7 milhões até agora. No outro, Edmilson garante mais uma vez que em poucos dias concluía a obra. Bom dia, dona Carmina. Mais uma vez reitero, tal como disse, que ao final deste temos concluído. A piscina está totalmente ladrilhada, falta faixa. Próxima semana vou fazer o muro da cascata e vou terminar o trabalho na piscina. Na outra semana é para sairmos daí. O estado atual da piscina preocupa cada vez mais a senhora Carmina da Costa, principalmente devido às chuvas que têm caído na capital do país. Por esta razão, Carmina quer ver o mais rápido possível a obra terminada. Num país em que a justiça funcionasse, ele já tinha que me indemnizar. Acabar o trabalho e me indemnizar. Se não acabasse, então tinha que me devolver o dinheiro todo. Não é para eu começar com outra empresa e não sei o quê. Não é isso. Talvez a indemnização ainda fosse maior do que o valor que eu já lhe entreguei. Mas como sabemos que a nossa justiça também é muito lenta e perde-se muito tempo com isso, né? Eu só quero e peço que a defesa do consumidor ajude-me, né? Com que o senhor ou acabe o trabalho ou eu contacte outra empresa para vir fazer um orçamento, para ver quanto é que me vão pedir, né? E se o valor que tiver comigo ressarcir o que a outra empresa pedir, eu pago. Mas se não, ele vai ter que me devolver algum dinheiro para pagar a outra empresa. A produção do Defesa do Consumidor contactou o Sr. Edmilson, responsável da Lagueta Piscina. O mesmo garantiu que vem à TV Zimbo na próxima segunda-feira para falar sobre o assunto. Na segunda-feira eu pessoalmente trato disso. Ok, está bem. Então aguardo quando? Sexta-feira o seu advogado? A disponibilidade é para segunda-feira confirmada. Segunda-feira confirmada, eu posso lá estar. Segunda-feira. Caso contrário, eu posso mandar o advogado. Ok, está bem. Então nós aguardamos segunda-feira. Está bem. Muito obrigado, desculpa o incômodo. Ficou a confirmação do responsável da empresa Lagueta Piscina, que na próxima segunda-feira irão se pronunciar sobre o caso. Virão aqui à TV Zimba. A ver, vamos. Doutor Samuel, um caso complicado. A senhora Carmina já nem acredita na justiça angolana, está cética quanto à resolução do caso. O INADEC é a instituição do Estado vocacionada para defender os interesses dos consumidores e mais com as chuvas, não é? A piscina vai servir de tanque para a aquicultura, não é? A senhora vai poder criar peixe aí na piscina, que nunca mais termina. É isso? Adilson, começo por ficar enigmático com a atitude desta empresa Lagueta. Primeiro, conheço muito bem a senhora Carmina. É uma senhora muito afável, muito lutadora daquilo que são os seus objetivos e é uma senhora que trabalha bastante e procura sempre ter as coisas no seu devido lugar. Nós, o INADEC, gostaríamos aqui de trazer esperança à senhora Carmina, que esta situação poderá se resolver. Nós, o INADEC, poderemos tomar a peito desta mesma situação, porque é uma empresa que nós não recomendamos os consumidores a irem poder adquirir os seus serviços.
porque é uma empresa que tem muitos incumprimentos contratuais. Estamos a falar também indício de má prestação de serviço. Não recomendamos os consumidores a irem a esta empresa, porque nós já acusamos a recepção de várias reclamações, já tomamos algumas medidas e até podemos chegar ainda mais duro com esta situação que a consumidora ultrapassa. Porque a Lei de Defesa do Consumidor é uma lei especial e é uma lei, é um direito também, o próprio direito do consumidor, tipificado na Constituição da República de Angola. Nós, enquanto instituição dotada para defender os interesses dos consumidores, não podemos permitir que empresas deste gênero continuem, então, a abusarem dos direitos dos consumidores, como é o caso da dona Carmina. Doutor Samuel, sim, senhor. Pela sua explanação, mostrou que até já não precisam de contraditório, até porque já conhecem a prática, não é, desta empresa. A empresa Lagueta Piscina. O INADEC conhece que, segundo o que o Dr. Samuel acabou de dizer, é que a empresa Lagueta Piscina não é uma empresa séria. Mas ainda assim não sofreu nenhuma sanção. Mas pelo menos, não sei se a DIC conhece alguma sanção que o INADEC aplicou à empresa Lagueta Piscina. Mas há alguma sanção? Porque vocês já fizeram alguma... Já sancionaram esta empresa? Por que continuam, afinal, a prestar o serviço? Dos casos em que nós acusamos a recessão, concluiu-se que, de facto, houve a resolução. E daqueles... Nesta altura existem processos a decorrer com a mesma empresa, por isso que nós aqui avançamos em detrimento dos processos que ainda decorrem e que ainda não têm o desfecho. E nós acreditamos que poderá ter o desfecho. Agora, com esta situação, nós não poderemos ter contemplação. Não teremos contemplação a esta empresa. Mas quando fala não terão contemplação com esta empresa, que medida específica é que será aplicada a esta empresa para sermos responsáveis? Até aí estamos a ver a marca da Lagueta. Como avançamos que existem processos que estão a decorrer nesta altura, não temos ainda a conclusão relativamente a este aspecto. Depois de conclusivo, então, a situação, ali poderemos chegar àquilo que, se de facto não haver cumprimento conclusivo deste caso e dos outros que estão a decorrer, que aproveitamos aqui o ensejo, como a relação de consumo é uma relação aberta, em que o prestador pode, nesta altura, encontrar uma solução com os consumidores, e gostaríamos aqui de aproveitar o ensejo, chamar a atenção mesmo à Piscina Lagueta, para poder chegar a uma conclusão o mais rápido possível com os consumidores, porque se de facto não encontrasse esse consenso e continuar-se naquilo que é as voltas que dá-se aos consumidores, então a própria lei poderá ser pesada. E poderemos aqui mesmo, já de avançar, até solicitar ao próprio tribunal, então, a retirada da licença que possibilita executar os serviços desta empresa. Exatamente. Doutora Cis, a senhora Carmina tem razão em estar cética quanto à resolução deste caso, já não acredita na justiça, não acredita na lei. A Lei de Defesa do Consumidor é uma lei protecionista, diz-se isso. Mas é uma lei também que às vezes é muito branda. Ou aqueles que têm o dever de aplicar esta lei é que não a usam de forma correta. Vocês, a associação, o INADEC, têm sido brandos na aplicação desta lei? Uma empresa que se conhece as práticas, com as irregularidades todas que já se conhece desta empresa, mas parece que fazem as coisas como bem entendem e não acontece nada. É assim que vamos ficar? Bom, Adilson Chifano, caros consumidores, nós lamentamos aquilo que acabamos de ver e queríamos, antes de tudo, dizer à senhora que é preciso acreditar na justiça. Nós somos daqueles, enquanto associação, que ainda acreditamos que Angola se faz justiça e, no caso concreto desta senhora, também vamos fazer justiça. Agora, se a aplicação da lei tem sido branda ou não, melhor do que eu, se calhar, o doutor Samuel, enquanto representante do Estado nessa situação concreta, estaria em condições de dizer. A lei está aí, as medidas previstas na Lei de Defesa do Consumidor, mormente o seu artigo 26º, são claras e são medidas que podem muito bem ser aplicadas. É verdade que o INADEC entende que é melhor se correr do tribunal para retirar da licença, mas se são atos administrativos, são medidas administrativas, não precisávamos que o tribunal, nesse momento, fizesse alguma intervenção. Podemos muito bem, e olhando para a lei, procurar alguma medida que a lei assim permite para aplicar, porque pela experiência e por aquilo que se diz
desta empresa, primeiro, já não devia estar no mercado a prestar esse tipo de serviço. Segundo, é preciso, e nós nos comprometemos, tal conforme o INADEC aqui fez referência, nos comprometemos, se possível, as condições estiverem criadas o dia da manhã, nos deslocamos até esta empresa para obrigar que este prestador de serviço conclua o trabalho. Se eventualmente tiver alguma dificuldade de concluir, então vamos solicitar a uma outra empresa que faça um orçamento e depois todas as despesas daí decorrentes serão imputadas então à Lagueta Piscina, porque não vamos e nós não concordamos que no mercado continuem empresas como esta a prestar esse tipo de serviço deficiente, porque não podemos dizer que esse tipo de serviço tem alguma qualidade. Nos parece, por aquilo que ouvimos do áudio, que é uma empresa cujos gestores não são pessoas sérias, porque aqueles que são sérios, em princípio, depois de receberem o tanto entregue pelo consumidor... Doutora, se estamos a ver imagens da obra, né, da piscina, choveu em Luanda, Zango 2, choveu bastante. Essa piscina, nessa altura, a senhora vai começar a criar peixe aí nessa piscina, se a obra não é concluída. É provável que a senhora depois poderá chegar a esse ponto, mas vamos evitar que isso ocorra, na medida em que vamos empreender todos os esforços no sentido de, durante esta semana, haver o assunto resolvido. Queremos acreditar que o senhor gestor nos está acompanhando neste momento e nós, enquanto representantes da Associação Defesa dos Consumidores, nós estamos aqui para dar todo o apoio a esta senhora e mostrar uma vez mais que em Angola existe justiça e é possível sim ver o seu caso resolvido. Exatamente. Doutor Samuel, o orçamento apresentado ao consumidor é de 10 milhões de kwanzas. A consumidora já pagou 7 milhões. À vontade. Ficou o compromisso, a garantia da empresa Lagueta é que iriam resolver a situação, iriam fazer a piscina em 4 semanas. 4 semanas se transformou em 4 meses. Olha, está aí a imagem, estamos a ver agora o valor, 10 milhões, e dos 10 milhões a consumidora já pagou 7 milhões. Adilson, Mas não respeito, esse fornecedor não respeita o sacrifício que esta consumidora teve que fazer para pagar já esses 7 milhões, porque não está aqui a fazer nenhum favor à consumidora. A consumidora pagou pelo serviço e o serviço deve ser prestado devidamente. Adilson, é aquilo que nós avançamos aqui, que o problema do incumprimento por parte desta empresa preocupa-nos enquanto instituição que defende o consumidor. E nós conseguimos perceber aqui na relação estabelecida de prestação de serviço, do contrato de prestação de serviço, houve vontade por parte da consumidora por efetuar a maior parte do pagamento. De facto, que mostra-se que de facto a consumidora não quer pagar o resto, porque se já pagou 7 milhões e até o momento a obra não é concluída, está com receio de pagar na totalidade. De facto, tem razão. Nós aqui acreditamos também a maneira como a consumidora encontra-se triste com a situação e que é com razão, de facto, porque alguém que fez o pagamento de quase mais do que os 50%, superior do que os 50% do valor, mas até agora não mostra-se nenhuma vontade de conclusão daquilo que é o serviço solicitado. O que nós aqui também reiteramos à consumidora a acreditar o Estado é uma pessoa do bem e que poderá dar solução relativamente a esta questão e sem custo nenhum, porque nossos serviços são gratuitos, serviços do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Poderemos ter essa situação resolvida, acredito que poderá encontrar uma solução, mas agora, nós vamos, de facto, exigir os direitos da consumidora para esta empresa e que se cumpra, de facto, aquilo que a lei mesmo está estabelecida. Além de exigir os direitos da consumidora, também vão penalizar esta empresa. Pronto, sobre a penalidade relativamente a isso, esta aqui é a intenção. É a intenção, mas como sabe muito bem, como qualquer pessoa consegue perceber, existe aquilo que são os procedimentos. Após o cumprimento a este, também poderemos... Mas há essa intenção por parte do INADEC. Esta intenção devido ao número de incumprimentos contratuais relativamente aos consumidores, porque nós não podemos continuar que as empresas deste género continuam no mercado de consumo a prejudicar consumidores e consumidores que fazem por seu esforço conseguir alguma verba para poder ter o seu serviço, solicitar o serviço e ter um serviço de qualidade ou um bem com qualidade. A consumidora precisa de uma solução urgente para esse caso, porque até está a chover muito em Luanda. Até a próxima semana esse caso pode ficar resolvido. Nós daremos este caso como um caso prioritário
já que também avançarmos, aproveitamos o ensejo, nós o INADEC ainda amanhã poderemos também deslocar mesmo a empresa para procurarmos ter ouvir da outra parte e encontrarmos então uma solução àquilo que apoienta a nossa consumidora. Muito obrigado. É possível termos esse caso resolvido até a próxima semana, doutora Cis? Eu acredito que sim, e sugiro à consumidora que não faça mais nenhum pagamento sem que o trabalho seja concluído. Não podendo ser concluído por este prestador, então vamos encontrar um outro prestador que possa concluir o trabalho e posteriormente exigir que este consumidor, prestador de serviço que tenha um cumprimento defeituoso, possa honrar com os pagamentos. Exatamente. Sobre este caso não é tudo, nós ainda vamos voltar a abordar este assunto, não é? Na próxima semana ou nos próximos programas de defesa do consumidor. Por agora, saiba como é que ficou o caso que envolve a consumidora que foi até a Angomart para comprar um fogão, mas depois de 2 dias o fogão apresentou anomalia. Para daqui a pouco, vamos fazer agora a nossa primeira pausa. É muito curto o intervalo e nós já regressamos. Já estamos de volta para a segunda parte do programa que defende o consumidor e aumenta a cultura jurídica do cidadão. Mas lembre-se, cidadão informado é consumidor respeitado. O segundo caso que vai ver já esteve em análise na edição passada. Trata-se do caso que envolve a consumidora Cainda Armando e a loja Angomart, localizada na Vila de Viana. Em causa está um fogão avaliado em mais de 700 mil kwanzas, adquirido pela consumidora que apresentou anomalia apenas em 2 dias de utilização. Entretanto, os responsáveis da Angomart mostraram disponibilidade em fazer a troca de fogão. Será que isso aconteceu? É o que vamos saber agora com o jornalista Dilson Machado. Depois do incidente que ocorreu na semana passada, voltamos a Angomart da Vila de Viana. Desta vez, o cenário foi completamente diferente. Fomos recebidos pelo gestor de área e não pelo gerente. A missão era a entrega de um novo fogão à consumidora Cainda. Mas, antes de receber, nada melhor do que analisar o real estado do produto. Cainda tem em posse um novo fogão. Ela agradece, mas diz que não foi fácil. Graças a Deus, missão cumprida. Não foi fácil, porque deu muito trabalho. Estou muito agradecida pelo vosso trabalho. Façam mais vezes, porque há muita gente à procura dos vossos trabalhos. O gestor de área e responsável desta loja, Kinga Pedro, garante que a Angomart está sempre disponível a resolver o problema dos seus clientes. Toda uma vontade da empresa em resolver as situações sempre a tempo e hora. Infelizmente, se calhar os ânimos exaltaram-se um bocadinho naquele dia, com muita pena para nós, mas nós sempre estivemos disponíveis para resolver o problema da senhora, da nossa cliente, nossa fiel cliente, obviamente, e por isso é que aqui estamos. Não correu bem da primeira vez e pronto, e espero que situações do género não se voltem a repetir. E que continuem a confiar na Angomart como sendo o parceiro certo para fazer as suas compras. E não é que a consumidora não vai mesmo deixar de fazer compras na Angomart? Prova disso é que no mesmo instante lá estava ela num dos caixas a fazer o pagamento. Porque aqui as coisas é preço acessível. Estarei sempre aqui, que remédio. Os telespectadores puderam testemunhar então a entrega do novo fogão à consumidora depois de recorrer e lutar pelos seus direitos. Como podemos ver, o fogão já está na viatura da consumidora e vai levar direitinho para casa. Adilson Chifuanda, mais um caso foi resolvido. Adilson Machado, bom trabalho, companheiro. É mais um caso resolvido. Sim, infelizmente é mais um caso resolvido. A consumidora comprou o fogão, não é? O fogão avaliado em 70 mil kwanzas. Doutora Cis, agora já podia almoçar a casa da consumidora, não é? O fogão já recebeu um novo fogão. Esteve bem a Angomart? Adilson Chifuanda, caros consumidores, o comportamento que esperamos de um bom prestador de serviço ou vendedor, no caso da Angomart, é este. Apercebendo-se da situação,
mesmo sabendo que quem deu causa à avaria do fogão não foram eles enquanto vendedores, mas ainda assim, tão logo foram contactados por nós, mostraram disponibilidade desde a primeira hora, dizendo, olha, se o problema que o fogão apresenta é resultante do mau uso feito pelo consumidor, certamente nós não vamos poder reparar, nem substituir. Mas se o problema pode, porque recebem mais de 1000 fogões por mês, vendem aproximadamente 20 fogões por dia, aparece algum com algum defeito, é obrigação do prestador de serviço, não é? Colocar um outro fogão à disposição. A Lei de Defesa do Consumidor, a Lei 15, faz referência a isso. E não teve um outro comportamento que não fosse. Este que é o melhor nessa altura. E nós aconselhamos, sempre que algum fornecedor de bem ou serviço estiver nesta situação, deve primeiramente chamar o consumidor, perceber o que é que se passa, se puder reparar ou suprir o vício que apresentar o bem, melhor. Se não puder suprir por alguma razão, substituir por um outro da mesma espécie e, não sendo possível, colocar à disposição o tanto pago pelo consumidor para ver a situação resolvida. E conseguimos ver por parte do responsável da Angomarte a disponibilidade, dizendo até que é nossa cliente e sempre que tiver alguma situação estão aí disponíveis para poder atender. Exatamente. Doutora Samuel, não vai ficar de fora desse almoço que eventualmente a consumidora vai fazer, né? Já tem um novo fogão. Olha, nunca é demais participar do almoço, né? Nunca é demais. Mas pronto, aqui chamar a atenção, a postura correta que a Angomarte manteve sobre esta situação é de elogiar, é de parabenizar, que continue assim a encontrar uma solução naquilo que são os conflitos na relação de consumo, mas também aqui uma chamada de atenção ao caso que nós abordamos anteriormente, a consumidora a poder acreditar na justiça. Está aqui um exemplo de que tem um caso resolvido, fruto daquilo que aquilo que está tipificado na Lei de Defesa do Consumidor e fruto daquilo que tem sido o trabalho a desempenhar. Um minuto, doutor Samuel. Num minuto, gostaríamos aqui de esclarecer sobre aquela questão da fiscalização, que nós, o INADEC, continuamos a efetuar o trabalho de fiscalização, porque o INADEC existe também à luz da própria Lei 15/03, de 22 de julho, que é a Lei de Defesa do Consumidor, e no seu artigo 25º estabelece muito bem aí, então, o trabalho que o INADEC deve desempenhar como é a da fiscalização. Estaremos sempre atentos e estaremos sempre a contar com o primeiro fiscal, que é o consumidor, só daqui de salientar uma diferença rigorosa naquilo que é a fiscalização e a inspeção. Existem os inspetores que fazem a inspeção e a fiscalização, que é uma coisa mais simples que o INADEC faz. O INADEC não inspeciona, mas sim fiscaliza, em termos mais profundos no âmbito do próprio direito e no âmbito da própria lei que dá a esta estabilidade. Nós, o INADEC, continuamos e também poderemos sempre continuar a aplicar as sanções que a própria Lei de Defesa do Consumidor dá no seu artigo 26º. E vamos sempre executar o nosso trabalho e garantimos sempre os consumidores a exigir os seus direitos. Doutor Assis, um minuto. Adilson Chifanda, caros consumidores, o meu minuto vai para o SIAC. Durante esta semana fomos fazendo alguma visita naquelas instituições públicas que prestam serviço aos consumidores e hoje acabamos estando no SIAC com o Sr. Mário Inácio, que é o responsável pelo atendimento, e gostamos do trabalho que está a ser feito. Fazemos votos que outras instituições tomem como exemplo o trabalho feito pelo SIAC e possam melhorar aquilo que é o atendimento, servir melhor os interesses do consumidor. Deve ser essa missão de uma instituição pública. Exatamente, um trabalho com brilho, com dedicação, jovens, sobretudo, o reparo que faço é que a maior parte são jovens, bem preparados, com bastante educação, conseguem atender o consumidor, ainda que tiver que esperar algum tempo, mas sai daí satisfeito. Exatamente. A nossa missão também, enquanto TV Zimbo, é ajudar cada vez mais a trazer equilíbrio na relação de consumo. E tanto a ADIC como o INADEC ajudam a resolver o seu problema. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. Contamos com a sua contribuição. Conte-nos a sua história ou mande a sua reclamação para o correio eletrónico defesadoconsumidor@tvzimbo.com e também na nossa página do Facebook Informação TV Zimbo. Já sabe, o nosso objetivo é mediar conflito de consumo, é aumentar a cultura jurídica dos cidadãos
e poder dizer: cidadão bem informado é consumidor respeitado. Boa noite e até a próxima quarta-feira.